Muito bem-vindo a mais um Pegos pelo Tráfego. Eu sou o Gil Ceridoni e hoje eu vou entrevistar uma psicóloga especialista em envelhecimento. Pasmem, aqui na Praça Capital tem de tudo. Vocês têm acompanhado as entrevistas, sabem das diferentes empresas que a gente tem comunicado, profissionais que a gente tem entrevistado. E a Samila é psicóloga especializada em envelhecimento, em controle do envelhecimento. Ah, por aí, Gil. Samila, conta um pouquinho da tua história. A gente estava falando aqui antes de começar a gravar. Você se formou na Unicamp, trabalhou na USP, ouviu todos os podcasts do mundo no trânsito e agora está aqui na Exatamente. praça. Por que a praça? Conta a tua história um Isso. pouquinho. Conto sim. É um prazer estar com vocês. Uma alegria contar dessa fase da minha vida também, né? Eu acho que coincide com outro momento que eu tenho iniciado desde o ano passado. Então, meu nome é Samila Battistoni, sou psicóloga, sou mestre em gerontologia e doutora em educação, na ênfase em desenvolvimento humano e longevidade. E ao longo dos últimos 14 anos, 15 anos, eu sempre tive envolvida com a temática do envelhecimento, mas num tópico ou com uma ênfase mais de pesquisa, de construção de conhecimento e na formação de profissionais, né? Uhum. Na área da gerontologia. Gerontologia é um campo multi-interdisciplinar para abordar a questão do envelhecimento, né? Os diferentes aspectos, causas, influências, né? E hoje a gerontologia também é uma profissão, né? A USP, a UFSCar, a Católica de Brasília tem formações, né, no nível do bacharelado em gerontologia, e a psicologia do envelhecimento é uma das bases na formação desses profissionais. Então, trabalhei ao longo desses últimos anos com essa ênfase, com essa construção de conhecimento, construção, né, trabalhando construção de teoria, de artigos, levantamento de dados. E na pandemia, né, como muitos se reinventaram, eu senti um desejo muito grande de fazer uma transição de carreira. Já tendo percorrido essa trajetória, eu senti vontade de voltar para a prática, colocar em prática todos esses conceitos novos, né, que são associados a essa ideia dessa nova longevidade, desse tempo de vida que nós temos a mais, como lidar com isso, como planejar, como nos prepararmos, né? E apoiar famílias e pessoas idosas que, por acaso, tenham alguma dificuldade que se sobrepõe ao processo de envelhecimento, né? Quais vamos dividir o nosso papo aqui em duas etapas, né? A etapa do 40 a mais e depois a dos 60 a mais. Já é polêmico começar a dividir por idade, né? Verdade. Antes, então, como que é isso da idade? De você pode, você é novo, você é velho? Olha, na gerontologia, embora a gente estuda o processo de envelhecimento, a gente tem uma relação de amor e ódio com a questão de idade. A Aham. idade, ela é importante nas sociedades, né, para a gente se organizar em termos de trazer indicações do que acontece, o que é esperado, o que é típico, talvez em algumas fases da vida, né? Mas a idade em si, ela não causa nada, né? Ninguém é assim ou assado por conta da idade. E sim, ela é um indicador importante de algumas ocorrências que podem estar em curso, serem mais prováveis, esperadas socialmente, né? Então, quando a gente pensa no processo de envelhecimento, a gente pensa num processo que ocorre ao longo de toda a vida, mas a psicologia do envelhecimento, ela dá ênfase, sim, aos adultos, né, da meia idade, aos adultos mais velhos, aos longevos, aos centenários, para entender e trazer mais conhecimento e práticas com evidências, com base no que a gente tem aprendido agora, né? O 40 a mais é classificado 40 a como? mais. 40 a mais está aí nesse adulto mais velho, né? Ou quase já meia idade, mas essa questão é muito, muito polêmica, né? Para os que são como eu de meia De idade, meia idade. quais as patologias que mais aparecem no consultório hoje? Olha, infelizmente há uma menor procura da meia-idade
para essa ênfase dessa preocupação com o envelhecimento de uma forma explícita. Ela vem muitas vezes de uma forma implícita, né? Porque ela aparece na forma da depressão, dos transtornos de ansiedade, das necessidades de revisão de vida, né? Um dos marcos, assim, talvez, da meia-idade é essa questão: o que faz sentido, né? Será que esse caminho que eu vinha trilhando até agora é passível de ser suportado, né, para alguns, ou continuado na segunda metade da minha vida, né? Eu sou pastor na igreja e atendo famílias de forma regular. Há uma tendência nos nossos dias de procurar por diagnósticos. Exatamente. Então, a quantidade de pai e mãe que chega dizendo, olha, meu filho é autista, hoje é um negócio assim que eu nunca vi. E os adultos, a doença da moda, vamos dizer assim, é o TDAH. É Como que é verdade. isso dentro do consultório? É verdade. É difícil hoje em dia a gente fazer essas distinções, uma vez que muitas das afecções de transtorno mental, de bem-estar, né, tem a ver com o nosso cotidiano, o que Aham. se espera da sociedade, né? O que se impõe. O que nós temos aprendido é que realmente indivíduos podem estar chegando nessa idade e se depararem com limitações ou dificuldades para as quais eles não têm mais estratégia, e ao longo da vida eles lidaram muito bem. Né? Então, na meia-idade, algumas divisões da sua atenção, né, ao mundo do trabalho, aos filhos, alguns já aos netos, né, aos pais mais velhos, porque essa é uma questão importante da as multigerações convivendo juntas, né? Então a gente diz que o da meia-idade ele é a geração sanduíche, né? Ele está ali no meio da geração mais velha, que às vezes, né, se você tem uma má relação, uma boa relação, há uma preocupação, um vínculo, e com os mais novos e ainda com o mundo do trabalho. Então, ou seja, você tem que dividir a sua atenção agora para muitas ênfases diferentes. E o TDAH, por exemplo, é um desses transtornos, né, do déficit de atenção, mas que, na verdade, ele se manifesta com algumas características, talvez diferenciadas dos mais novos, né? As crianças geralmente se manifestam a partir de muita agitação motora, o tal do mundo da lua, né? Ou as dificuldades relacionadas à escola e aos relacionamentos. E à medida em que a gente avança e a gente aprende a lidar de alguma forma com essas limitações, ela muitas vezes bate a porta na meia-idade, né? A partir da distração, da dificuldade de aprendizagem para o trabalho, a manutenção da rotina, o excesso de procrastinação. A gente pode colocar assim, de uma forma, é óbvio que é abreviada, mas três características comuns ao paciente de TDAH? Comuns, a marca do TDAH são as dificuldades associadas à atenção, à concentração e se motivar para se manter perseverante na mesma tarefa por um longo período de tempo. Alguns manifestam agitação mais motora, né? Isso não é para todos os quadros, mas algumas marcas importantes do ponto de vista psicológico são associadas à procrastinação. E como às vezes esses indivíduos são ativos, eles dão conta no final das contas, né? Mas chega um momento em que o acúmulo, né, de coisas deixadas para depois, né, vão trazendo sintomas de ansiedade muito difíceis de lidar, né? Então a gente sempre recomenda não deixar de avaliar, né? Embora a questão do rótulo, né, de ter um transtorno psicodiagnóstico específico, né? Seja a depressão, seja um transtorno de ansiedade, né? Seja um transtorno de déficit de atenção, ele traz um pouco de paz, né? Fala, isso tem uma causa, eu não sou tão culpado, né? Mas é sempre importante cuidar da saúde mental, né? E o tratamento para esse paciente diagnosticado com TDAH? Por onde ele segue? Qual que é a... É importante. A primeira coisa é a avaliação. Em que aspecto esse déficit de atenção mais prejudica a vida diária? Isso é o mais importante.
Passa, então, pela avaliação, muitas vezes passa pela medicação, né, com o auxílio dos neuropsiquiatras, ah, os psiquiatras em si, ou os neurologistas, né, dedicados a essa temática, mas passa aí pela medicação e ela tem mostrado bons benefícios, né, não só para as crianças, mas linhas mais novas de medicações trazidas para os adultos e adultos mais velhos. Muitas vezes não é uma questão de medicação, mas de mudança de rotina, de estilo de vida. E o mais importante, né, em todo e qualquer tratamento ou condição de saúde, é o gerenciamento dessas condições, né? Ninguém está livre de alguma afecção, de alguma dificuldade, de algum problema, às vezes, de saúde crônico. E o gerenciamento é tudo, né? Você entender as suas limitações, suas potencialidades e como se reorganizar diante delas é o segredo da adaptação ao longo da vida, não só diante das questões diagnósticas. Quando, quando a gente olha para a próxima fase, para os 60 mais, tem duas patologias, duas doenças que são talvez as grandes vilãs quando a gente fala da questão da saúde mental, né? Uhum, O Parkinson e o Alzheimer. uhum, As pessoas têm medo uhum, dessas patologias porque elas não têm tratamento, não há uhum, cura, né? uhum. É algo que não é reversível. Verdade. Há a possibilidade de evitar isso, de ter atitudes que evitam, tem algo nessa linha para a Uhum. pessoa começar a fazer mais cedo, ou ainda é algo com pouco embasamento científico? Não, nos últimos anos, né? Acho que desde assim dos anos 90, quando se elegeu que seria a década do cérebro, né? E muitas descobertas foram realizadas, embora seja o nosso tópico ainda de grande discussão e dificuldades, mas o cérebro passou a ser estudado com mais clareza e a gente ter mais evidências, né, do que acontece, dos fenômenos mentais a partir de exames mais especializados, de técnicas psicológicas mais refinadas para avaliar o desempenho, e técnicas estatísticas para entender aquilo que está um pouco fora da curva, né? Ah, nós avançamos muito e hoje, especificamente 2020, por exemplo, a revista Lancet, ela publica assim, uma grande revisão mostrando que ao longo da vida nós temos pelo menos 40% de chance de reduzir as chances, né, de manifestação da doença de Alzheimer a partir de mudanças em estilo de vida. Né, e condições de vida especificamente. A primeira delas, lógico, lá no início da nossa vida, tem a ver com a escolaridade. Né? A escolaridade é um dos fatores altíssimos ligados à proteção do cérebro diante dos efeitos dessa doença para a vida diária. Há, há, há menos pacientes com Alzheimer Há menos nos graduados, é transtornos isso? entre aqueles com maior escolaridade. Quanto maior a escolaridade, menor a probabilidade de manifestação. Alguns, e isso que é super interessante no nosso cérebro, né? É que mesmo aqueles que na velhice apresentam exames de neuroimagem sugestivos de doença de Alzheimer, eles na prática, no dia a dia, não manifestam prejuízos que lhe impeçam ter uma vida independente e autônoma. Né? Ou seja, a escolaridade traz um conjunto de recursos e acesso a conhecimentos que abrem portas do cérebro, né? E trabalham a questão da neuroplasticidade ao longo de toda a vida. Então, a educação é o ponto Não inicial. necessariamente a educação A tradicional, vamos dizer educação assim. formal é a que tem sido o primeiro tópico, às vezes até na briga ali se é a idade, né? Qual é o maior risco? É o aumento da idade? A idade está ali aumentando, sim, a probabilidade da manifestação da doença de Alzheimer. Mas a escolaridade entra como um fator de proteção muito importante e continuada. Por isso que a gente trabalha com a ideia de educação e aprendizagem ao longo de toda a vida. O que mais? Além da educação, depois, né, a gente
trabalha especificamente ali na época da adolescência a questão dos comportamentos de risco, né? O uso de substâncias, o cigarro principalmente, né? O uso do tabaco, ele está altamente associado com declínios cognitivos acentuados ao longo da vida. Então, o sedentarismo, a gente luta contra ele, né? A vida nos impõe um ritmo difícil, mas o sedentarismo é um fator extremamente importante nesse processo, e a atividade física como um fator de proteção. Agora, entre os fatores psicológicos, e aí entra um pouco da pergunta que você fez anteriormente, aos 40 anos, né? A depressão que acomete o adulto mais velho e na meia-idade, aquela depressão não tratada, né? Ela entra como um fator de risco altíssimo para o declínio nas habilidades cognitivas, na capacidade do cérebro se reorganizar diante dos desafios que o envelhecimento pode oferecer. Então, a depressão, ela entra como um fator importante para nós aqui na nossa faixa etária, né, Gil? Os transtornos de ansiedade também estão muito presentes, mas mudando um pouco a questão do gerenciamento do estresse na vida adulta, há estudos revelando a alta importância dessas habilidades de gerenciar o estresse, né? Lógico, a partir de muitos outros comportamentos, entre eles a nutrição, atividade física, mas essa ideia de saber organizar a nossa cachola, né? A gente brinca, a nossa mente a partir das nossas relações, dos propósitos que nós temos na vida, isso interfere grandemente em como o nosso cérebro funciona. Samila, se você fosse resumir o envelhecimento com qualidade para evitar essas patologias em uma tarefa, assim, qual seria a tarefa que você deixaria para pacientes? Olha, bem alinhado com o propósito aqui da Lifelong Psicologia, né, que é o nome do nosso consultório aqui no Praça Capital, é a ideia de aprendizagem ao longo de toda a vida. Manter-se ativo e desafiando o cérebro constantemente, né? E aí a gente faz uma distinção entre estimular o cérebro e ter uma vida estressada, sem gerenciamento, né? A gente diz de envolvimento ativo com a vida. Então, ser um voluntário, ser um leitor ávido, né? Conhecer pessoas diferentes, ter o senso de que você está sempre em crescimento, em desenvolvimento. Isso, as pesquisas mais recentes na área da psicologia do envelhecimento mostram que, além de proteger o cérebro, além de criar uma reserva cognitiva, que é o termo que a gente usa mais frequentemente nesse depósito, essa poupança, né? Ela também traz maior significado e sentido para a própria vida, né? Então, passa por esses aspectos aí na sua centralidade. Legal. O que a Samila faria diferente, olhando para onde está agora, olhando para trás, falar, olha, isso eu mudaria porque não me faz sentido hoje ou me trouxe prejuízo? Tem algo que você faria diferente? Algumas coisas sim, né? Tem gente que fala, não me arrependo de nada, né? Isso é uma fuga, né? Com Eu sempre certeza. falo, não foge da pergunta, Foge não, vem não, para cá. vem pra cá, vamos lá. Eu mudaria muito os meus hábitos, assim, de atividade física, né? Do ponto de vista comportamental. Tenho voltado a pensar no quanto a qualidade das relações sociais, né? A gente que vive uma vida muito agitada, então essa mudança que eu fiz até profissional, ela espelha isso, né? Uma vontade de me dedicar mais especificamente e com mais qualidade à minha família, aos meus amigos, né? Menos no trânsito, né? Eu trabalhava em São Paulo, então era diariamente de Campinas a São Paulo, gastando muito tempo naquele trânsito, com estresse, né? Que todo o trânsito geralmente nos suscita. E aprender uma segunda língua, assim, de uma maneira um pouco mais cedo, né? Então, a aprendizagem da segunda língua, atividade física e se manter socialmente ativo, engajado, são tópicos, né, que ao estudar eu tenho também feito uma reavaliação na minha vida, né? Me ocorreu algo aqui agora. Eu fui movido a aprender inglês, talvez por um propósito muito diferente das outras pessoas. Eu entendi que eu precisava do inglês
porque Deus iria me usar Maravilha. através do idioma. Eu não sabia quando, aonde, Uhum. não fazia ideia nenhuma. E fui estudar o inglês. Alguém que tinha raiva. Primeiro que eu tinha raiva de crente, aí eu viro crente. Aí eu tinha raiva de gente falando inglês perto de mim, porque eu não Não entendia nada, entendi as piadas, né? eu me Ser sentia excluído. ignorante, né? E hoje, através do inglês, várias portas se É abrem verdade. e o mundo fica acessível, né? É verdade. Ah, falando essas coisas, porque durante a tua fala de uma segunda língua me ocorreu algo. As minhas principais relações hoje são relações dentro do ambiente da igreja. Uhum. A fé, ela interfere na qualidade de vida, na qualidade do envelhecimento? Há algo palpável que a gente possa dizer, olha, a pessoa que, que está alinhada com Deus, ela Uhum. envelhece melhor, pior? Sim, Gil, nós temos evidências de pesquisa, né? E relatos também do ponto de vista clínico e prático. E eu acho que isso volta até à pergunta anterior, né? O que você faria diferente? A gente só faria algo diferente quando a gente encontra realmente um sentido, um propósito, né? E é o que você disse. Eu só fui estudar inglês porque eu encontrei um sentido nisso. Então, as mudanças que geralmente a gente faz estão ligadas ao propósito e ao sentido. Então, a fé, a espiritualidade e as práticas, muitas vezes, da religião ou religiosidade, elas convidam, elas fazem um convite, uma reflexão contínua a respeito do sentido da vida, do propósito, dos valores, o quanto esses valores serão manifestos nos nossos comportamentos, nas nossas relações, e é como se fosse um ingrediente talvez base, né, para fomentar esse desejo, né, contínuo de aprender, de estar com as pessoas, de não pensar só em si, né, no sentido de abrir-se, né, que é até uma característica importante, a abertura à novidade, a novos aprendizados, né, ela está muito ligada à relação que você tem com o que se diz por aí com o transcendente, né, o que na fé cristã é reconhecido como uma relação com Deus, a relação com a comunidade, né, de fé, e isso tudo traz benefícios de inúmeras naturezas, né? Então, pessoas relacionadas à fé, elas têm melhores comportamentos em saúde, elas têm mais propósito de vida, elas conseguem integrar e gerenciar o estresse de uma forma a dar sentido ao que lhe aconteceu, com um propósito maior, né? Então, a ciência tem reconhecido, né, a influência Você da fé no já viveu um envelhecimento. caso assim clínico de ter um paciente Sim. que chega todo bagunçado e aí no meio do processo ele se converte e as coisas vão se alinhando? Como membro, né, eu membro de uma comunidade de fé, eu testemunhei muitas vezes, até não profissionalmente, né, a Aham. ocorrência. Mas do ponto de vista científico, há registros dessas mudanças, dessas transformações e visão de mundo, né, que hoje se chama de mindset, né? Algumas mudanças de mentalidade a partir do momento em que a pessoa encontra razão para sua existência, né? E na minha prática, como eu trabalho com um amplo, a gente falou de idade anteriormente, né? Com um amplo espectro de idade, né? Dos 40 aos 90, minha última paciente agora recentemente tinha 96 anos, né? E é diferente nós atendermos alguém que dá um sentido à sua própria vida, seja ele um sentido ligado até mesmo a valores, né, à família, que consegue fazer essa construção de que valeu a pena viver, daquele que já no primeiro dia, olha, eu não preciso de terapia, eu não preciso de apoio psicológico, eu não preciso de estimulação cognitiva, porque a vida já acabou para mim há muito tempo, né? A minha vida não valeu a pena. Então, você ouvir isso ao final da vida é pesado, é até uma área, um tópico difícil de se trabalhar nessa área, né? Quando os indivíduos envelhecem a partir de uma falta de sentido, de significado, sem aquele senso de ter deixado uma marca nesse mundo, de ter deixado um legado, de ter construído, né? E de ter uma expectativa futura também, né? Às vezes na nossa comunidade de fé a gente usa a expressão, né? Quando a gente fechar os olhos para a história e abrir os olhos para a eternidade, né? O que terá valido a pena
né? E muitos desses pacientes, às vezes, têm essa dificuldade de fazer essa conexão, essa história de vida com sentido, com propósito e ainda olhar para o futuro. Eu posso dizer que os que ainda não estão vivendo isso estão perdendo tempo, Opa! perdendo saúde. Com certeza. Agora, assim, né? Eu não quero fazer uma mistura entre ciência e fé, mas as evidências cada vez mais têm mostrado que o sentido, o propósito, o legado, né, são como se fosse um cimento, né, para todos esses comportamentos de saúde. Às vezes as pessoas se preocupam extremamente com, a gente falou de atividade física, né, de não fumar, de ter redução, o melhor controle nos seus hábitos alimentares, mas se não há uma base, uma cola que dê sentido a tudo isso, né? Que alguns buscam nos valores, na família, né? Nas realizações, fica bem complicado. E a fé é um aspecto que fomenta, né? Se nós pudéssemos falar isso do ponto de vista da ciência, Facilita esse acesso, esse caminho. facilita, estimula, né? E caminhar junto, né? Que é a ideia da comunidade de fé. Você caminhar junto na fé com outras pessoas estimula um conjunto de hábitos, né? Saudáveis, de hábitos comunitários, de hábitos que estimulam a mente, que fazem muito sentido e muita diferença nos resultados finais, que as trajetórias de envelhecimento vão levando cada um, né? É importante salientar, o envelhecimento ele é um processo extremamente heterogêneo. Por mais que na vida diária a gente tenha algumas falas do estilo, isso é coisa de velho, tá ficando velho, como se ser velho colocasse-nos dentro de uma categoria específica de comportamento e de ação. A psicologia mostra que à medida em que a gente envelhece, mais diferenciado nós vamos nos tornando. Outra dúvida, o aspecto familiar, ele influencia na qualidade do envelhecimento? Há uma normalização do divórcio hoje, da separação, das quebras, né, nas famílias. E isso tem algo, tem algum estudo nessa linha de dizer que quem se mantém casado envelhece melhor, pior, é melhor separar, é melhor ficar? É importante a gente fazer uma primeira distinção, Gil. Os estudos até hoje que acompanharam as pessoas envelhecendo ao longo da vida, e existe um grande estudo na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, né, que acompanha as pessoas desde os anos 50 até hoje, né? Então, os estudos disponíveis e as evidências, elas se referem a idosos que envelheceram neste período histórico. Então, neste período histórico, já se mostrou que aqueles que se mantiveram em relacionamentos estáveis, que se relacionaram, e essa é um hábito, eu estou até sorrindo e achando engraçado, né? Porque tem um dado muito interessante, que é ser casado com um parceiro inteligente, ou ser casado com alguém que está constantemente querendo aprender, traz efeitos para o cônjuge. Então, esse estudo de Seattle, ele mostra o desenvolvimento e o envelhecimento intelectual ao longo dos anos e manter-se casado no sentido, né, de um casamento estável, também realizador, e que esse outro cônjuge tem algumas características entre essas características, ser uma pessoa também ativa, curiosa, inteligente, faz efeitos, né, para preservação aí do que a gente está chamando aqui de envelhecimento cognitivo. Né? Mas do ponto de vista emocional, a família é o nosso suporte social básico. Né? Indivíduos que envelhecem sozinhos, eles também têm mais chance de declínio cognitivo, de depressão, de isolamento. E o isolamento causar o senso de solidão não quer dizer que o que mora sozinho é solitário, né? A gente faz essa distinção. Mas ele pode colocar os indivíduos em risco ou em vulnerabilidade para a solidão. Morar sozinho é até um indicador interessante para a geração atual, porque morar sozinho é um indicador de que a pessoa está ativa, geralmente ela está independente, autônoma, né? Mas a solidão, ela impede muito da compensação que nós podemos psicologicamente fazer das perdas que muitas vezes se associam ao envelhecimento. Então, se nós temos perdas de natureza sensorial, por exemplo, na visão, na audição, perdas sociais por conta de mortes, a solidão, ela impede muitos caminhos de modificação de situações, de compensação, que é um termo que a gente usa muito
no envelhecimento, né? O quanto você consegue compensar aquele declínio, aquela mudança. Então, a solidão, ela é um fator de risco altíssimo para não envelhecer bem, né? Então, estar em família, estar entre amigos, ter relações de troca positiva, né? Não de troca negativa, porque os estudos mostram também, às vezes você tem uma super família enorme, mas que só te traz problema e que você não consegue estabelecer relações afetivas e instrumentais, né? Que é essa questão das trocas de uma maneira que satisfaça as necessidades sociais, elas também entram como fator de risco, né? Então, a gente até diz que, embora muitas vezes as redes de relação social na velhice, elas diminuam em termos de número de parceiros com que eu me relaciono, a frequência com que eu me encontro, a qualidade dessas relações tende a aumentar muito. E esse é um dos ganhos do envelhecimento, né? Você ter amigos de verdade, você ter relações com quem você tem trocas verdadeiras, né? E aí chama atenção para que o processo de envelhecimento não é só um processo de perda e declínio, mas um processo de ganhos, de crescimento pessoal, relacional, e isso tem sido documentado e virado um pouco o jogo mental sobre o que é envelhecer. Legal. Samila, o nosso programa, ele é um programa de marketing digital. Embora não pareça, há algum tempo atrás eu abri esse quadro do Pegos pelo Tráfico, do Papo na Praça, para realmente me conectar com pessoas que estão aqui dentro do Praça Capital. São mais de 500 negócios aqui. E a forma de alcançar essas pessoas de uma maneira verdadeira é sentar e entender quem é a pessoa. Mas é um programa de marketing digital. A audiência espera uma solução em algo para o digital no final, né? Então a gente sempre abre a possibilidade do entrevistado dele fazer uma pergunta sobre marketing digital que seja uma dúvida, um mistério, algo que ele gostaria de saber como funciona, e eu vou tentar ajudar e responder. Joia. É uma pergunta, Gil, e é também uma reflexão para o pessoal da área de marketing. Eu acho que eu vou cutucar um pouquinho mais do que perguntar. É a questão da representação do envelhecimento e a comunicação com pessoas mais velhas no marketing digital. Esse tem sido um tópico de estudo, de difícil, às vezes, compreensão, até porque a gente disse que as pessoas se tornam mais diferenciadas ao longo da vida e muito mais seletivas. Então, não é qualquer apelo ligado ao envelhecimento, à velhice, à longevidade, que as pessoas se sentirão representadas, né? E como é que vocês têm lidado com isso? Tem alguma preocupação com essa questão da imagem que se passa das pessoas mais velhas, ou como alcançar esse público que é um consumidor ávido, um consumidor estável, com recursos e é um consumidor fiel, né? Vamos lá. Das coisas que eu fiz com resultado, tá? A gente, quando quer comunicar com esse nicho, vamos dizer assim, porque a gente trabalha o marketing em nichos, né? Quando a gente quer falar com esse nicho, a gente busca uma forma de fazer de traçar um paralelo. Então, trazendo aqui para o que a gente falou, olha, o José é um cara que esteve aqui e ele não conseguia sentar, se concentrar. Você vai fazer uma narrativa, trazer o storytelling para dentro de um contexto. E o José encontrou a Samila, uma psicóloga que entendeu o que ele tinha, diagnosticaram ele com uma determinada patologia, ele tinha TDAH, e aí ele não conseguia ler porque ele não conseguia parar de ouvir a cabeça dele. Quando eu soube da história do José, eu fui buscar entender a minha história, e aí na minha história, então eu tenho a primeira pessoa, o exemplo, a segunda pessoa é você mesmo, então você traz a identificação para você, e eu tinha os mesmos problemas que o José. Então, ao entender que para ele resolveu, eu fui até a Samila, porque eu queria entender se no meu caso também era TDAH. Legal. E realmente era TDAH. E eu comecei a tomar o remédio
e agora eu consigo ler, eu consigo executar as minhas tarefas, eu consigo dar atenção para o meu filho, e eu estou entendendo que há uma melhora real por conta da medicação que eu estou tomando. Legal, Gil. E aí eu projeto nele. Tá. Aí vem o marketing efetivo. Porque só eu contar a história de alguém e trazer para minha história, não fecha o ciclo. Então aí a gente transporta para fora. Falou, inclusive, você já parou para pensar que parte das dificuldades que você tem com leitura, ou com concentração, ou com se relacionar com pessoas, pode ser algo relacionado a TDAH? Se eu fosse você, eu faria o que o José fez e o que eu fiz, porque para mim fez muito sentido. Eu marcaria uma consulta com a doutora Samira. Olha, legal. Mas aí eu vou fazer uma observação, Gil, que acho que pode ajudar as pessoas que nos ouvem também, porque isso tudo é muito novo. Mas os estudos de marketing com o que a gente chama de o mercado prateado, né? Dizem que a grande dificuldade está nesse momento da identificação. Né? As narrativas, elas sempre cativam, né? O ser humano, ele adora escutar histórias de vida, né? Mas na hora de identificar, eu também sou essa pessoa? Ah, não, aquele ali é porque ele é velho, aquele ali é porque ele está assim, porque ele está doente. Você quer ver uma narrativa de E identificação aí, que vamos lá. funcionou muito? E aqui a gente está falando de business, de negócio. Lógico. Eu tinha um cliente que a especialidade dele era recorrer contra bancos relacionado a consignado. Então, o público dele é o público prateado. Exatamente. Ok? Vamos chamar de público prateado. Como é que eu me comunico com esse público para passar credibilidade e para ter essa conexão e vender um serviço de pleito judicial, ok? A gente achou um programa de podcast com boa audiência por este público. Perfeito. Comprou o espaço dentro desse podcast para uma entrevista, mas não mandou o advogado lá. Mandou um igual. Mandou alguém passando pela mesma situação. Bom. E aí, nessa entrevista, a pessoa que está sendo entrevistada lá, que é alguém que era atleta da terceira idade, não sei o que, tal, extremamente ativo, contando as histórias dele de engajamento, de exercício, de dança, de jantares, de como ele está tratando a fase da aposentadoria dele. No meio dessa história, vem o problema, o vilão. Só não estou fazendo mais. Porque parte do que eu ganho hoje fica com o banco. Inclusive, ficava com o banco, porque eu conheci o doutor fulano de tal. Bacana. E vem a solução. Isso. E aí o doutor fulano de tal entrou com uma ação contra o banco. Muito bom. E aí a documentação que estava lá não estava assinada, as taxas não haviam sido comunicadas da forma correta, e ele conseguiu reverter para mim. Perfeito. Então eu recebi R$8.000 na minha conta de crédito que eu tinha, porque eu paguei a mais do que eu deveria pagar, e agora com esse dinheiro eu estou indo para Israel. Opa! Propósito. Entendeu? Exatamente. Então a identificação, ela passa. O entrevistador nessa hora ele entra e fala: e como é que a gente faz para falar com o Dr. José? Boa. Tem o contato dele? Facilitar as escolhas. Eu não tenho aqui, mas eu vou passar para você. Você coloca na descrição do vídeo. Pode ser? Você bota aí escrita em algum lugar? De uma forma bem simples, daquele senhor trazendo essa ideia da vida real. Resultado prático. Mais de 3.000 leads de iguais. Maravilha. Com problemas de financiamento, de consignado. Maravilha. No canal daquele advogado. É isso aí, ou seja, vocês usaram a narrativa, mas essa narrativa tem que facilitar a identificação. E o que é a identificação? Não é criar um estereótipo de idoso, né? O que é o estereótipo? Porque os estereótipos, eles caem em dois, geralmente, lugares. Ou o lugar do idoso frágil, coitadinho, vulnerável, doente, que precisa de muitos recursos para lidar com a saúde, né? Ou cai lá no outro extremo, que é o idoso que é super ativo, que salta de paraquedas, que vai no baile toda semana. E muitas vezes esses extremos não geram identificação, né? Segundo os estudos. Agora, você chamar por aquilo que
torna-se geralmente maior prioridade na vida. A saúde, a qualidade de vida, a qualidade das relações e principalmente poder ajudar outras pessoas, né? As gerações, por mais que haja muito conflito familiar ligado com essa questão da ajuda, nós fizemos um estudo na Unicamp mostrando que, por exemplo, fatores que estressam a vida dos filhos trazem mais chance do idoso ter depressão do que os fatores que acometem a ele mesmo diretamente. Então, quando você começa a entender o funcionamento psicológico, né, você pode, é claro, a gente está falando de apelo, né, de apelo do marketing, mas você retrata uma prioridade ou algo que o incomoda mais do que muitas vezes questões que são do seu Olha próprio a aula aí, métier, moçada. né? Fazer a propaganda em cima do que aflige o filho A filhos, conecta netos. mais Exato. com o idoso do Porque que uma das de um problema características, real é dele. isso, é o que a gente falou, passou da meia-idade, início dos 60, 70 anos, há uma preocupação em deixar um legado, deixar uma marca. Isso pode não estar muito claro na consciência, né? Mas não é uma perturbação, é uma questão que está por trás aí do Uhum. funcionamento psicológico ao amadurecer. Então, alguns aspectos ligados ao outro, ser outro-centrado e menos egocentrado, é uma característica de maturidade que começa a se manifestar. Então, você começa a fazer muito apelo para o eu poderei, eu farei. Isso aí alcança o jovem, né? O mais velho, muitas vezes, ele está preocupado com o outro. Né? É lógico que todos nós temos esse senso, né, de sobreviver, de querer o bem-estar, né, das coisas também para nós estarem muito boas, mas há um fundo psicológico, há um cenário, um background diferente na mente à medida em que a gente amadurece. Então, apelos muito a si mesmo, né? E não o que você está deixando, né? E a gente está vendo isso muito nas propagandas mais recentes, né? A Renner, esses dias, fez uma propaganda, né? Quem era você quando era criança e tal? E aí a idosa mais velha termina, ela não tá olhando só para ela, tá olhando para a história de vida, mas ela tá olhando ali no aniversário da neta, a filha ou as sobrinhas, ou o que ela construiu, o que ela deixou, é a coisa de plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho, né? Como marcas que a gente pode deixar nessa vida. Né? Então, esse apelo ao propósito, ao legado, né? Ao outro, ser outro centrado, mas coisas que facilitam a vida diária, né? Porque há muitas barreiras na vida diária, até que passam por preconceitos com base na idade, né? A se vencer à medida em que se envelhece. Então, esses apelos, eles podem causar um pouco mais de identificação em alguns, né? E sempre com esse cuidado, né? Nem todos os idosos vão envelhecer em Ativos, nem famílias, todos em ativos, família. independentes, né? Então, é importante sempre pensar nessa heterogeneidade, nessa variabilidade na apresentação do envelhecimento e nunca como um estereótipo fechado. Samila, obrigado pelo papo. Eu acho que merecia uma repetição ao vivo, fazendo uma live e respondendo perguntas. Eu acho que Legal. ficaria bem bacana, porque você não tem preguiça e não Não, foge, professora, né? não foge da Não. pergunta. Eu gostei bastante do papo, eu acho que vai ajudar bastante as pessoas a entenderem algumas coisas. Hoje, mais cedo, eu estava pensando, faz uns 40 dias eu tô uns 15 dias atrasado com a minha suplementação intravenosa, por ter que sair daqui para ir lá no consultório da doutora Suzy tomar, Uhum, e caçando um jeito de fazer de um jeito mais mais fácil, né? fácil. Mas estava pensando nisso, pô, eu já tô começando a ficar com sono É a e eu não tava. procrastinação. Então preciso ir atrás. Obrigado, me ajudou, tá Estamos bom? aí. Valeu. Obrigada a vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.